Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês aqui no canal, tá bom? Isso ajuda demais o canal a crescer, divulgar o Evangelho para outras pessoas. Os comentários de vocês, tá bom? Comentando sobre a aula, eu amo ouvir os comentários, a visão que vocês têm da mensagem, o que aprendeu, às vezes compartilhando uma experiência própria aí. E o que eu mais gosto também é quando vocês terminam a frase dizendo até amanhã, que é o compromisso de que amanhã vocês vão estar aqui novamente estudando comigo, e é o compromisso que eu também vou estar aqui amanhã, tá bom? E tem gente que só escreve o até amanhã, que tá muito bom. Só de escrever até amanhã aí já é um compromisso que a gente vai estar aqui, tá bom? Estudando. Então, essa semana a gente está estudando aqui Doutrina e Convênio, sessão 106 a sessão 108. Eu vou estudar hoje com vocês a sessão 108, tá bom? Porque a sessão 108 ela só tem 8 versículos. Aí nós finalizamos ontem a sessão 106, que era só 8 versículos também, então hoje a gente faz a sessão 108. E aí então a gente fica com a sessão 107, que é 100 versículos, né? 100 versículos aí, então nós dividimos em 5 dias, em 5 tópicos, né? Vamos ver como vai sair o estudo aí. Então hoje vamos aqui para a Doutrina e Convênio, sessão 108. Vamos compartilhar aqui o contexto histórico. Aqui, né, essa revelação, ela foi dada um dia depois do Natal. Foi no dia 26 de dezembro de 1835. Joseph Smith, ele deu essa revelação aqui para o irmão aqui que pediu, Lyman Sherman, tá bom? Aqui tem um contexto histórico, né, que Joseph Smith ele estava reunido com algumas pessoas, Frederick G. William, com outras pessoas aqui, ele estava estudando hebraico, né, estudando a língua hebraica ali, e aí então esse Sherman, né, esse Lyman Sherman, ele bateu na porta ali e pediu a Joseph Smith uma revelação. Provavelmente, né, eu estava estudando aqui pelo livro Revelação em Contexto, então provavelmente ele estava se sentindo, né, embora ele amasse ser membro da igreja, estar com os membros da igreja, ele não estava se sentindo muito confortável ou sentindo que estava fazendo muito no chamado dele. Ele tinha dúvidas sobre isso, né? Se ele estava fazendo direito. Então ele vem pedir ali uma revelação a Joseph Smith. Vamos ler o versículo aqui, aí eu conto já uma parte do diário de Joseph Smith contando essa experiência aqui, tá bom? O versículo 1 diz assim, ó: em verdade assim te diz o Senhor, meu servo Lyman, perdoados são os teus pecados, porque obedeceste a minha voz e vieste aqui esta manhã para receber conselhos daquele que designei. Então eu vou ler uma parte aqui do diário, né, de Joseph Smith, né, um trecho aqui que está no Revelação em Contexto, no livro, e aí a gente volta para o versículo aqui. Aqui o registro do diário de Joseph Smith menciona, né, que no dia seguinte, depois do Natal, era um sábado, e ele sentou-se com alguns companheiros, né, para começar a estudar a língua hebraica. Quando ouviu batidas na porta, parado ali estava seu amigo Lyman Sherman. Ele disse, né, Lyman Sherman disse, fui inspirado a revelar meus sentimentos e desejos, disse o irmão Sherman a Joseph. Recebi a promessa de que teria uma revelação, que me diria a conhecer o meu dever. O resultado desse pedido, né, de Lyman Sherman foi então a revelação aqui 108 de Doutrina e Convênio. Então nós temos aqui essa revelação, e aí, logo aqui no começo 1, né, no versículo 1, fala que obedeceste minha voz, né, e vieste aqui essa manhã. No versículo 2 vai falar que o Senhor já tinha dado essa inspiração a Lyman Sherman, para ele ir falar com Joseph Smith várias e várias vezes, né? Mas que agora o Senhor está falando, é bom que ele veio receber essa revelação por quem? Por quem era designado por Deus. Às vezes a pessoa busca conselho, às vezes está com um casamento difícil, alguma coisa, aí busca conselho com as amigas do mundo, com outras pessoas, né? E a gente tem uma pessoa designada, a gente tem um bispo, tem uma presidente da Socorro, nós temos um presidente do quórum,
Então, buscar conselho daqueles que são designados. Né? Por mais que aquela pessoa que está designado ali, ela possa ser até mais nova né, do que você, mas a gente tem que confiar na inspiração de Deus que vai vir por meio daquela pessoa, tá bom? Também a gente deve sempre pedir conselho aos pais, essas coisas. Continuando aqui, então a revelação falou, né, que ele foi ali naquela manhã e pediu conselho àquele a quem designei, ou seja, ao profeta. Aqui também fala, né, que o Senhor perdoou os pecados dele aqui, né, porque ele estava buscando ali o Senhor. O versículo 2 diz assim, ó, portanto, que se tranquilize a tua alma com respeito à tua posição espiritual, e não mais resistais à minha voz. Então aqui o Senhor fala, quando fala não resistais mais à minha voz, isso aqui sugere que Lyman Sherman, várias e várias vezes, ele teve o sentimento de vir falar com Joseph Smith, de buscar Joseph Smith ali, buscar conselho, mas ele resistiu. Né? Uma aplicação pessoal para nós é para nós não resistirmos ao impulso do Espírito Santo, ao sussurro do Espírito, a essas impressões que nós temos. Às vezes a gente fica confuso, né? Fala, será que é coisa da minha cabeça? Vai conversar com o líder. Se você tem sentido isso no seu coração, vai lá e conversa, busca o conselho dele. Seja para, se você está pensando no emprego, relacionamento, qualquer coisa, vá e busque o líder. Tá bom? Não fique resistindo, né? Como Lyman Sherman fez aqui, fica resistindo ao Espírito de Deus aqui, né? Ao sussurro aqui. Então, a aplicação para nós aqui, pessoal, é que resistir à voz de Deus, né, por meio do Espírito Santo, ou outra maneira que ele se comunicar com nós, significa adiar, ignorar, questionar sem buscar a confirmação. Pode gerar ansiedade e afastar-nos, né, das respostas de Deus. Então não é bom a gente ficar adiando ou não seguir o sussurro do Espírito Santo e ir falar com o líder ali. Versículo 3, ele diz assim, levanta-te e sê mais cuidadoso daqui em diante, na observância das promessas que fizestes e fazes, e serás abençoado com bênçãos sumamente grandes. Então, Lyman Sherman, né, já tinha feito promessas com Deus e outras que ele fez também. Pode ser tanto compromissos que ele fez diretamente com Deus, como os convênios que nós fazemos também são compromisso com Deus. E às vezes a gente é descuidado com os compromissos, com os convênios que nós fizemos com Deus. Então o Senhor fala, ser mais cuidadoso, né, com as promessas que nós fazemos com Ele. O Senhor pede que nós sejamos mais cuidadosos aqui. Então, vamos lá aqui para o versículo... eu marquei outra coisa aqui, né? Outra frase que eu marquei foi: as promessas que nós fazemos a Deus não são só palavras, elas são ações. Então, nós prometemos e vamos fazer ações para cumprir essas promessas. O versículo 4 diz assim, espera paciente até que meus servos convoquem a assembleia solene. Então serás lembrado como os primeiros de meus élderes e receberás o direito por ordenação. Como respeito aos meus élderes por mim escolhido. Bom, aqui nessa época, Lyman Sherman já tinha um chamado como 70, né? A gente vai estudar a seção 107 e lá vai falar sobre chamar algumas pessoas como 70 também ali. E esse Lyman Sherman ele já era 70, né? E ele queria saber o que mais ele podia fazer. E nessa revelação aqui, o Senhor vai designar ele como 70 para algumas áreas para pregar o evangelho, tá bom? Então vai ser algo mais específico aqui, porque também ele queria saber o que ele podia fazer mais especificamente no chamado dele. Então essa revelação atende, né, a todas as necessidades dele. Aqui então, quando o Senhor fala espera paciente até a Assembleia Solene, a Assembleia Solene aqui é uma reunião, né, solene ali, como se fosse uma conferência, mas eles tratavam sobre a construção do templo, tratavam de assuntos importantes, tá bom?
e também em questão de chamados e designações. Então, eles falavam sobre isso nessa reunião solene aqui, e falou que Lyman Shermer seria lembrado nessa reunião, tá bom, para receber uma nova designação. E nessa reunião, inclusive, né, ele não vai estar na reunião, mas ele vai ser lembrado nessa reunião aqui, que ele vai ser designado, né, ele vai receber a designação como apóstolo, né, para servir no quórum dos 12 apóstolos, tá bom? Então a gente vai ver sobre isso aqui. Algo interessante é que antes dele ser notificado, né, que ele seria um apóstolo, ele acaba falecendo, né? Eu trouxe a história aqui no final, eu vou compartilhar com vocês. Vamos para o versículo 5, diz assim: Eis que essa é a promessa do Pai a ti, se continuares fiel. Então aqui parece um padrão do Senhor, né? As promessas de Deus se cumprem mediante nossa fidelidade a Ele. Bom, então sempre são promessas condicionais que o Senhor nos dá. Versículo 6: Cumprir-se-á sobre ti no dia em que receberdes o direito de pregar o evangelho onde quer que enviar, a partir deste momento. Então aqui, de acordo com o livro Revelação em Contexto, a história de Lyman Shermer, quando ele fala aqui a respeito a partir desse momento aqui, mostra, né, que é uma nova fase da vida dele, que ele vai receber autorização para algumas missões e ministério específico, tá bom? Então, ele estava aguardando alguma nova designação e iria chegar nessa reunião aqui, tá bom? E nós, né, às vezes a gente fica meio inseguro também, esperando uma autorização, uma reunião, tem coisa que não precisa. Como pregar o evangelho, todos nós somos missionários. Abrir a boca e convidar as pessoas a vir para o evangelho. Então, tem coisa que a gente não precisa ficar esperando uma autorização, tá bom? Aqui o versículo 7 diz: Portanto, fortalece os teus irmãos em todas as tuas conversas, em todas as tuas orações, em todas as tuas exortações e em todos os teus feitos, ou seja, em ações também. Então, o Lyman Shermer, ele tinha a responsabilidade de fortalecer os seus irmãos. Eu gostei dessa parte. Será que eu estou fortalecendo meus irmãos nas minhas orações, lembrando das pessoas nas minhas orações? Será que eu estou, cada vez que eu converso, eu estou edificando a pessoa? Eu vou falar do evangelho, eu vou falar de coisas salutares, coisas boas. Então, é algo para nós revermos, né, nas nossas conversas com as pessoas, se está edificando as pessoas. Tem um relato do cunhado dele, eu vou ler depois do versículo 8, que a gente já está no versículo 8, aí eu finalizo por aqui. Ó. Versículo 8 diz assim: Eis que eu estou contigo para abençoar-te e livrar-te para sempre. Amém. Então aqui o Senhor, ele assegura a presença dele na vida de Lyman Shermer, né, de vai estar junto com ele aqui. E livrar-te para sempre não significa que Lyman Shermer não teria mais problema. Na verdade, qualquer problema que nós temos, ou doença, ela já está solucionada por meio da ressurreição. Na ressurreição, todos os problemas, esses problemas vão finalizar, tá bom? Seja problema de doença, física, tá bom? Então, o Senhor já havia solucionado esse problema aqui para Lyman Shermer. Bom, agora eu vou ler aqui no livro Revelação em Contexto, tá bom? Falando um pouco da vida de Lyman Shermer, trazendo, né, explicando esses versículos que nós acabamos de ler aqui. Então, tem uma parte aqui que é Benjamin que está falando, né? Então diz assim, ó, de acordo com Benjamin Johnson, Sherman viajou para visitar o profeta na prisão. E foi como resultado dessa viagem que ele tomou frio, ficou muito doente. Enquanto ele foi visitar Joseph Smith, e por conta que tomou muito frio, friagem, ficou doente, enquanto isso, né, houve uma reunião aqui, ó, em 16 de janeiro de 1839, a primeira presidência escreveu a Brigham Young e Herbert C. Kimball, os apóstolos sênior,
designando Lyman Sherman para preencher uma vaga no coro dos 12 apóstolos. Kimball escreveu que ele e Young visitaram Joseph Smith na cadeia de Liberty em 8 de fevereiro de 1839. Ele disse que quando partiram para Fayette, Lyman Sherman estava um pouco indisposto. Em poucos dias após a sua volta, ele faleceu. Nós não notificamos a sua designação. Então aqui fala que ele recebeu a designação de apóstolo, porém quando eles chegaram lá, ele já não estava, já havia falecido, né? Então, se tem algum efeito aí essa designação, seria já para o mundo espiritual, tá bom? Mas ele não chegou a receber aqui. Aqui tem um outro relato, aí eu termino com esse relato aqui. Porque tem essa parte que fala que ele cuidava, né? Ele tinha o dever de fortalecer as pessoas. E nesse relato aqui fala que ele cumpriu muito bem isso, né? Inclusive um relato do cunhado dele mencionando ele. Diz aqui, ó, falando sobre a morte dele e tudo, né? Foi um sereno e repentino final para o ministério mortal de um homem fiel. A morte de Sherman significava dificuldades para sua esposa e seus 6 filhos pequenos, que se mudaram particularmente desprovidos para Illinois e mais tarde para Utah. Com tantos os santos antigos, Lyman Sherman dedicou a sua vida e sua causa a estabelecer Sião, e seguiu de boa vontade o profeta Joseph Smith, apesar da pobreza e oposição e incerteza. Ele era um homem de grande integridade, vigoroso e pregador. Relembrou seu cunhado, que ele viveu e morreu plenamente engajado em cumprir o mandamento do Senhor. Fortaleceu os irmãos em todas as conversas, em todas as orações e em todas as exortações e em todos os seus feitos, como está escrito no versículo 7. Né? Então essa é a mensagem de hoje, né, falando aqui sobre Lyman Sherman, um homem que vai buscar o Senhor porque ele quer saber o que ele deve fazer mais no chamado dele. Né? E o Senhor traz nessa revelação as coisas que ele precisa fazer. E gratidão por mais um dia vocês estarem aqui estudando comigo as Escrituras. Bom, é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.